Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo. Quero ler um texto aqui que é do versículo 1 até o versículo de número 10. Versículo 1 ao versículo 10. Amém? Vai colocar aqui no telão também para facilitar aí a leitura. Eu vou ler para vocês aqui na minha tradução, que é a NVI. Pode ser que seja um pouquinho diferente de vocês, mas o conteúdo aí é o mesmo, quer dizer a mesma coisa. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, é diante, meu Pai, da sua presença, Senhor, que mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor, nesta manhã, Pai. Queremos apresentar a Ti, Senhor, ó Pai, a sua igreja, o seu povo, cada um que veio aqui, Senhor, disposto, Pai, a ouvir, Senhor, ó Pai, a sua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, tira toda e qualquer interferência do inimigo, Senhor, nesta manhã, Pai, que venhamos a compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um que entrou aqui, Pai, que não venha sair da mesma forma que entrou, Pai, mas que através do seu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa tocar, ministrar, alcançar, Senhor. Visita, Senhor, cada família aqui representada, cada um que entrou aqui nesse local, Senhor, que venha realmente receber uma visitação especial de Ti, Senhor. Assim nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Eu coloquei como tema aqui dessa ministração o verdadeiro seguidor de Jesus. Quem é o verdadeiro seguidor de Jesus? Eu acho que hoje em dia a gente vive num momento aí, numa geração onde as próprias redes sociais, elas acabam nos incentivando a seguir artistas, a seguir outras pessoas, Alguém aqui tem rede social aí, Instagram, Facebook aí, Umas pessoas têm, muitos deles, na verdade, a rede social acabou crescendo muito, e a cada ano ela acaba crescendo muito. Então a gente vive num momento assim, onde as pessoas acabam seguindo outras pessoas, até mesmo nas redes sociais, e a partir do momento que ela começa a seguir essas outras pessoas, ela começa a espelhar a própria vida dela com a vida dessas pessoas. De certa forma, irmãos, eu não vou dizer que é algo errado, porque não é. É lógico que tem pessoas que realmente são pessoas que a gente pode tomar como uma referência e saber que são pessoas que às vezes têm um comportamento, um caráter legal, bacana, que muitas vezes a gente acaba associando a nossa vida com a vida da pessoa. Às vezes a nossa própria vida, às vezes acaba, batendo com a vida da pessoa, e a gente se sente bem, e a gente acha que, muitas vezes seguir essa pessoa é legal, é bacana, e não tem problema nenhum em relação a isso. Mas uma das coisas que nós nunca podemos deixar de fazer, irmãos, é seguir realmente o que a Bíblia diz para nós seguirmos, que é a palavra de Deus. Amém? Então, de todo e qualquer seguidor que nós devemos ter no nosso coração, ou mesmo buscar seguir, é a Jesus, é a palavra de Deus. É isso que nós temos que seguir. Então, é legal, é bacana ter ali os criadores de conteúdo, Hoje, tem ali os influenciadores, São novos empregos que existem aí, Pessoas que ganham muito dinheiro, criando conteúdos, influenciando outras pessoas. Então, é legal, é bacana, mas nunca deixe de seguir a palavra de Deus. Nunca deixe de ter ali como base na sua vida a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas por que você está falando isso? Porque às vezes acontece, irmão.
Às vezes a gente vê pessoas seguindo ou mesmo tendo os mesmos comportamentos de alguns influenciadores ou aquelas postagens que viralizam, sabe? E a pessoa acaba imitando aquilo, e muitas vezes aquela imitação, ela acaba, sabe, desviando um pouquinho da vontade de Deus, daquilo que Deus quer para a vida da pessoa, amém? Então, a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso. E até hoje, irmãos, milhares de vidas, milhares de pessoas foram transformadas através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, por seguir a Jesus, por seguir a Bíblia. Então, esse tem que ser o nosso principal objetivo e principal propósito, de seguir a palavra de Deus. Quem tem sido o seu influenciador aí? Qual é o seu estilo de vida? Até coloquei como um questionamento aqui, Será que o seu estilo de vida tem sido as redes sociais, ou o Facebook, o Instagram, o YouTube, ou tem sido ali os heróis da fé? Será que os heróis da fé, aquele que a Bíblia nos mostra como pessoas que ficaram firmadas, cheias do Espírito Santo, será que esses são aqueles que estão nos influenciando? Ou será que são aquelas pessoas do mundo aí fora? É momento de nós refletirmos e olharmos, porque a gente está vivendo numa geração dessa forma. As pessoas estão sendo muito mais influenciadas por pessoas do mundo, que em muitos casos nem conhecem a palavra de Deus, muitas vezes falam coisas contrárias à Bíblia, e às vezes a gente está olhando, está achando legal, bacana, está curtindo, está compartilhando, e estamos esquecendo do verdadeiro Evangelho, que é esse que transforma, esse que cura, esse que restaura, esse que salva a minha vida e a sua vida. Amém? É o Evangelho de Cristo, é a salvação, é isso que nós buscamos. Então eu coloquei alguns pontos aqui para nós entendermos nesse texto, quais são algumas características aqui de quem é o verdadeiro seguidor, quais são algumas características aqui nesse texto, para nós entendermos um pouquinho aqui esse contexto dessa palavra. Logo no início ali a gente vê que Maria Madalena, ela chegou de repente ali ao sepulcro, e de repente ela olhou para o sepulcro e viu ali que aquela pedra que fechava o sepulcro já não existia mais. Foi a primeira pessoa a chegar ali. Quando ela viu aquela situação, ela foi até Simão Pedro, e a Bíblia diz que ela foi até um outro discípulo. Então ela foi até Simão Pedro e até um outro discípulo. E Simão Pedro e outro discípulo foram até o sepulcro. Mas diz aqui, que Pedro, que quem chegou primeiro ao sepulcro foi ali o outro discípulo, e de repente ele parou e ele não entrou. Ele simplesmente chegou até lá, parou e não entrou. Mas Pedro diz que ele passou na frente e ele entrou ali até o túmulo. A gente sabe que o comportamento de Pedro, ele é um comportamento, que alguns estudiosos aí, e tudo mais, enxergaram o temperamento de Pedro como um temperamento sanguíneo, aquele que, sabe, é explosivo, aquele que não mede as palavras, aquele que realmente vai para cima mesmo. Pedro tinha esse tipo de comportamento. Então você vê que a atitude dele naquele momento foi entrou, enxergou, ele viu ali a situação, viu ali e já foi querendo entrar, já querendo fazer algumas coisas. Então ele teve uma visão diferente. O outro discípulo, depois que ele viu aquele momento de Pedro ali, ele também entrou ali, ele viu ali e ele acreditou em tudo aquilo que ele enxergou ali naquele momento. Esse texto fala justamente sobre isso. Mas uma das coisas que me chamou mais atenção aqui, um dos pontos que me chamou a atenção, é quando a Bíblia diz sobre esse outro discípulo. Quem é esse outro discípulo? Quem seria esse outro discípulo que teve esse comportamento, como diz aqui? No versículo 2 diz: o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Você crê que Jesus te ama, sim ou não, irmão? Nos ama. Se ele não nos amasse, ele não havia sacrificado a sua própria vida por cada um de nós. Então Deus nos ama e Jesus também nos ama. E aqui esse outro discípulo, ele declara de uma forma muito certa que Jesus o amava. E quem era esse discípulo? Existia uma técnica literária ali usada na época que foi escrito aí esse evangelho, de uma forma até modesta, que o próprio escritor do evangelho, ele não colocava ali de uma forma explícita o nome dele. Então, na verdade, esse outro discípulo é justamente o próprio João, aquele que escreveu esse evangelho.
era ele mesmo. Ele mesmo enxergou que Jesus o amava. Jesus amava a vida dele. Jesus, enxergava ele, via com ele como uma pessoa especial. E da mesma forma eu creio assim também, irmãos, que Jesus ele nos ama, ele nos enxerga de uma forma muito diferente. Às vezes a gente passa por um momento tão difícil na nossa vida que a gente esquece disso, irmão. Esquece, infelizmente a gente esquece. A gente acha que Deus não está vendo, a gente acha que, Jesus virou as costas pra gente, a gente acha que, não tem mais solução. Mas saiba que não importa o momento que estivermos passando, Jesus ele te ama de uma forma sobrenatural, amém? Nos ama demais. E como foi que João conseguiu entender que Jesus o amava e escreveu aí nesse versículo que Jesus realmente o amava? Como ele tinha essa certeza que Jesus o amava? Em João capítulo 13, versículo 23, um pouquinho mais para trás aí desse capítulo que nós lemos, João capítulo 13, versículo 23, diz assim, olha: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Um versículo bastante conhecido, muitas pessoas sabem desse momento, dessa situação. Pouco antes, ali quando Jesus estava no momento de ceia, ali junto com seus discípulos, um pouco antes de ele ser crucificado, aconteceu isso que nós lemos aqui. João, ele deitou ali o seu corpo, o seu rosto ali sobre o peito ali de Jesus. Essa atitude, irmãos, é uma atitude que a gente consegue enxergar que realmente só aquele que nos ama nos dá essa liberdade. Não é verdade? Você consegue encostar o seu rosto, a sua cabeça no peito de qualquer pessoa aí fora? De repente aí fora você vai lá e encosta? Não, nós não fazemos isso. Nós fazemos naquele que nós acreditamos que realmente tem um laço afetivo, ou tem algo especial em relação a nós. De repente um cônjuge, um filho, um parente mais próximo, você tem essa liberdade. E João naquele momento ele teve essa liberdade. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus o amava e dava essa liberdade. Então eu e você, irmãos, temos total liberdade de encostar a nossa cabeça em Jesus, de estar próximo dele, de querer essa intimidade com ele, porque ele nos ama de uma forma sobrenatural. Um pouquinho mais para frente aqui, olha, em João capítulo 20, interessante aqui no versículo 16, que a gente percebe também que Maria também teve essa experiência com Jesus, também pôde sentir esse amor de Jesus também sobre a vida dela. E aqui em João 20:16 diz isso. O próprio Jesus, declarando, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre. Então olha o que aconteceu. Depois que Pedro e João saiu ali do sepulcro, Maria ficou sozinha ali. E de repente ela olhou ali para dentro do túmulo, e a Bíblia diz que ela enxergou ali 2 anjos. Aí de repente ela pegou, deu mais uma outra olhada, e ela enxergou ali um outro homem. E aquele homem que ela enxergou, ela até confundiu achando que era um jardineiro. De repente ela falou, não, é o jardineiro, acho que ele veio aqui arrumar o túmulo, veio dar uma ajeitadinha aqui. E de repente, irmãos, aquela pessoa que ela achava que era um jardineiro, chegou para ela e falou Maria. Ou seja, chamou ela pelo nome dela. Será que você consegue imaginar a cena, a situação, aquele momento, o que passou no coração de Maria? Eu vejo que Maria se sentiu assim, extremamente valorizada ou amada por Jesus. Porque aquele homem era Jesus, não era o jardineiro. Era Jesus que havia ressuscitado e apareceu ali para Maria. Olha que tremendo, irmão. É poderoso isso. Jesus, ele conhece, irmãos, o nosso íntimo e o nosso profundo. Da mesma forma que Jesus sabia o nome daquela mulher que era Maria, Jesus, ele sabe o meu nome e o seu nome. Quem acredita nisso em nome de Jesus, amém? Ele conhece, ele sabe o nosso íntimo, o nosso profundo. E Pedro também. Nesse texto a gente fala de 3 personagens, Maria, Pedro e o outro discípulo, que é o próprio João. E aqui Pedro também teve um encontro pessoal ali com Cristo. Em que momento ele teve isso?
João 21, um pouquinho mais para frente. João 21, 15. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Olha o que aconteceu nessa situação aqui. Depois que comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Amém? Um texto muito conhecido também. A gente sabe que Jesus por 3 vezes questionou a Pedro, fazendo essa mesma pergunta, se Pedro realmente o amava. Por 3 vezes Jesus fez isso. Mas por que Jesus teve essa atitude de ser tão incisivo, de querer realmente ouvir por 3 vezes a mesma resposta ali de Pedro? Tinha um motivo, tinha um propósito. Eu enxergo aqui que Jesus ele mostrou ali para Pedro que o amor ele é algo recíproco, ou seja, se nós damos o amor, nós também recebemos o amor. Quem acredita aqui na lei da semeadura, irmão? A lei da semeadura, como dizem aí, até que não é convertido, acredita nisso também. Eu me lembro que eu tinha um colega que ele não era nada de cristão, na verdade ele frequentava outras coisas aí. E ele chegou para mim, eu tentei evangelizar, falar um pouquinho de Jesus para ele, e ele chegou para mim e falou: uma coisa eu acredito, aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. E realmente, irmãos, isso é a lei da semeadura. Se nós plantarmos amor, nós colheremos amor. Por que Pedro respondeu daquela forma, que sim, que ele o amava, Por que ele teve esse comportamento com Jesus? Porque ele sabia que Jesus amava ele. E ele foi recíproco também em declarar que ele também amava Jesus, que ele também queria estar próximo de Jesus. E Jesus acrescentou: então, se você realmente me ama, então cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. A gente entende que é realmente para ele continuar fazendo a obra, evangelizando e chamando as pessoas e continuando aquilo que Jesus havia começado ali. Então o amor ele é dessa forma, ele é recíproco. Então nós temos que demonstrar através do nosso comportamento e da nossa atitude que Jesus ele nos ama, mas nós também amamos a Jesus. Amém? Alguém aqui ama Jesus? Sim ou não? Amamos de uma forma também muito especial, O que sustenta a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com Deus é o nosso amor por Jesus e saber que também Jesus nos ama. Por que a gente vem aqui todos os domingos pela manhã? Só para ver o nosso irmão, Só para ver, o rostinho lá do irmão, da irmã? Não. A gente vem porque a gente ama Jesus. Esse pelo menos é o meu propósito, irmão. É muito bom, muito gostoso eu vim confraternizar com o irmão, bater um papo, conversar. Eu particularmente gosto muito disso. Comunhão, tomar um café depois do culto, acho maravilhoso. Mas o nosso principal objetivo de vir aqui todos os domingos pela manhã é para adorar e glorificar o nome do Senhor, amém? É para dizer o quanto nós o amamos de verdade, o quanto nós o adoramos, é entregar o nosso coração a Ele, declarando que nós amamos, que nós o glorificamos e nós o exaltamos. Esse tem que ser o nosso principal propósito e objetivo no nosso coração, porque o verdadeiro seguidor, ele entende isso, ele sabe que Jesus o ama e ele é recíproco em também buscar amar a Jesus, amém? Uma outra característica que eu coloquei aqui, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, pelo menos na tradução que eu peguei aqui, a palavra viu, a palavra ver, enxergar, ela repete, ela aparece pelo menos por 4 vezes nesse texto que nós lemos aqui em João. E ela tem sentidos diferentes quando a gente vai buscar a tradução original, que é lá em grego. Ela tem, é a mesma palavra, porém com sentidos diferentes, O que é dito ali, o que o sentido da frase ou da situação são sentidos diferentes. E em 3 situações acontece isso, 3 sentidos diferentes aqui nessa palavra, na palavra de ver. Eu notei aqui os versículos. O versículo 1, aqui de João 20, João capítulo 20, o versículo 1, que diz assim, olha: Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então aqui fala a palavra viu, e a gente
né? Não é muito difícil de nós entendermos esse versículo, né? Onde a Maria Madalena, ela chegou ao sepulcro, e ela enxergou com seus olhos naturais mesmo, né? Que a pedra não estava mais lá. Ela viu isso, que a pedra tinha sido removida. E no versículo 5 também tem um mesmo sentido que esse, é uma outra situação, mas é o mesmo sentido, que diz assim: ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então, na mesma situação ali, né, ele viu as faixas ali e ele não entrou. Então, ele enxergou de uma forma natural. Os versos 1 e 5 tem o sentido de uma visão natural, uma visão superficial, uma visão física. Aqui nesse texto mostra dessa forma. Agora no versículo 6 diz assim, olha: a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas. Aqui também fala que Pedro viu. Só que o sentido, né, o original, que é, a palavra é teorei, né, no original, o ver aqui tem um sentido um pouco maior, que é um sentido de experimentar, de olhar com atenção. Então Pedro, ele foi diferente, porque quando ele chegou lá, ele não simplesmente olhou naturalmente, mas além dele olhar, ele foi um pouco mais além, porque ele olhou prestando atenção, experimentando aquele momento e aquela situação. Agora o versículo 8, que é o versículo que é o tipo de visão que eu creio que todo cristão tem que ter, é essa visão que está no versículo 8, que diz assim, olha: depois o outro discípulo, que nós entendemos que é João, que chegara primeiro ao seu sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Então João também viu ali, e além dele ver, ele creu. Então o ver aqui, nesse momento, ele trouxe uma situação de discernimento, de entender, de participar. É uma visão que nós chamamos de uma visão espiritual, ou seja, ele foi além. Porque além dele enxergar de uma forma natural ali, que Jesus não estava mais lá, que a pedra havia sido removida, né? Ele enxergou assim de uma forma natural e física tudo aquilo, mas ele complementou que além dele ver, ele creu. Amém? Alguém crê em Jesus aqui, irmão? Sim ou não? Você crê que Jesus ressuscitou? Sim ou não, irmão? Amém? Nós não vimos. Alguém viu aqui Jesus ressuscitar? Não, né? Graças a Deus por isso, né? A gente não viu, mas nós acreditamos, nós cremos, amém? E essa é a visão do verdadeiro seguidor, que aquele não enxerga, simplesmente de uma forma natural ou de uma forma, porque às vezes a gente enxerga um momento, uma situação, e a gente só enxerga fisicamente, e nós esquecemos da visão espiritual, do lado espiritual das coisas, amém? Então nós temos que ter esse tipo de visão, de enxergar de uma forma espiritual, porque ele viu, mas ele acreditou, que mesmo que Jesus não estivesse lá, ele sabia que Jesus havia ressuscitado, e ele viria novamente buscar ali a sua igreja, amém? Aleluia, ele acreditava nisso. O verdadeiro seguidor de Cristo precisa ter esse tipo de visão, que é a visão espiritual. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, complementa até isso, onde diz, né, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, amém? Vivemos pela fé, amém? É lógico que nós temos que ter prudência, até mesmo na hora de tomar alguma atitude, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou comprar isso aqui pela fé, né? Eu vou pagar em 5 anos pela fé, né? Se você não tem dinheiro, não adianta, que a fé não vai resolver, amém? Então a gente tem que ser prudente, né? Eu creio nisso, né? Eu acho que a prudência, ela anda de lado da fé, né? Então você, realmente, se você tem condição e tal, e pode fazer isso, né? Você vai, faz, e tem a fé que Deus vai te sustentar, que Deus vai continuar te abençoando para você, sabe, assumir os seus compromissos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então é isso que nós temos que ter. Nós vivemos, né, não pelo que nós vemos, mas vivemos pela fé. Uma outra característica, aqui em João capítulo 20, versículo de número 7 também, nesse versículo algo bastante interessante, que eu busquei entender um pouquinho o que significava isso, que é mais uma outra característica de Jesus e que se aplica a nós. João capítulo 20, versículo 7 diz, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho, amém? Interessante isso, né?
Você olha para esse momento e você fala assim, mas por que será que Jesus, ele pegou o lenço, dobrou e deixou separado à parte? Será que foi em vão? Será que foi à toa isso? Eu também acredito que não. Na verdade, eu creio que tudo que Jesus fez, ou tudo que Deus faz, nada é em vão. Nada é em vão. Tudo tem um propósito. Até na nossa vida, os momentos que nós passamos, que são momentos alegres, tem um propósito de Deus. Os momentos difíceis também tem um propósito de Deus. Nós só precisamos muitas vezes entender qual é esse propósito, mas eu creio que sempre existirá um propósito de Deus, algo a nos ensinar, algo onde Deus quer nos ensinar, nos ajudar, nos orientar. E aqui não foi diferente. Eu tentei entender e buscar um pouquinho o que significava isso. E na tradição judaica, os judeus ali, eles tinham um costume bem interessante, que quando eles sentavam ali para comer ali nas suas refeições, aquele lenço que ele, limpava a boca, que em restaurantes chique, tem os lenços de pano, antigamente usavam de pano, hoje em dia a gente usa o guardanapinho mesmo de papel, mas eles usavam ali o lenço de pano. E os judeus ali, quando eles estavam em suas refeições ali, eles tinham um costume que aquele lenço que eles se limpavam a boca ali, se quando eles saíssem da mesa, eles deixassem aquele lenço dobradinho, queria dizer que eles voltaria. Aquela pessoa havia saído, mas que ela voltaria. Ela deixava aquele lenço dobrado porque ela voltaria. Se ela deixasse aquele lenço sem ser dobrado ou de qualquer forma ali, quer dizer que ela havia terminado ali aquela refeição e ela ainda não voltaria. E o que nós podemos entender com isso? Que quando eles enxergaram aquela situação ali, eles entenderam que Jesus, ele havia dobrado aquele lenço porque Jesus ainda iria voltar, amém? Você crê na segunda vinda de Jesus, sim ou não? Eu creio. Então, um dos propósitos é esse. Um outro propósito que eu achei muito interessante também é que o lenço dobrado, ele também simboliza o serviço, a organização, deixar as coisas em ordem, deixar as coisas certas. Então, eu creio dessa forma, que aquele que segue a Jesus e crê em Jesus, ele também é um servo do Senhor, amém? Alguém servo de Deus aqui? Nós somos servos, e o servo trabalha, irmão, trabalha, O servo é aquele que faz as coisas, aquele que realiza, aquele que põe a mão na massa mesmo. E Jesus mostrou, porque Jesus ele podia ter ressuscitado, jogar tudo para cima e falou, não, que se lasque aqui, vai, deixa desse jeito. Mas não, ele teve essa preocupação de deixar as coisas organizadas, certinha, de mostrar ali que ele havia ido, mas que ele voltaria. Então ele teve toda essa preocupação, porque aquele que é servo do Senhor, ele se preocupa com as coisas de Deus, ele se preocupa até com a obra de Deus, ele se preocupa com a casa do Senhor, ele se preocupa quando de repente ele enxerga uma pessoa aí fora que não conhece a Jesus, ele se preocupa, ele fala assim, não, eu preciso falar de Jesus para essa pessoa, porque, o servo ele tem isso, ele tem algo ardente no coração dele, e o verdadeiro seguidor, ele também tem que ser servo, amém? O que Jesus mostrou para nós, em Mateus 10:45, Marcos capítulo 10, versículo 45. Olha o que diz esse versículo: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Jesus precisava servir. Se você for falar em precisar, não. Jesus esvaziou-se da sua glória, ele tinha tudo ali, e ele esvaziou-se da sua glória, se tornou homem, nasceu de uma mulher, todos conhecem aí a história. Então ele não precisava se humilhar dessa forma que ele se humilhou, mas ele mostrou que ele era servo, que ele veio para servir. Da mesma forma nós, viemos aí para servir. Deus escolheu a nossa vida, Deus nos trouxe a condição de sermos salvos, porque Ele quer realmente que nós sejamos usados por Ele, amém? Também venhamos a ser servos dEle. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20,
O apóstolo Paulo complementa isso que Jesus também declarou, né, nos mostrou na realidade. 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém? Então aqui o apóstolo declara, né, que nós somos embaixadores de Cristo, né? Ou seja, nós, demonstramos a Cristo. Nós estamos aqui nessa terra e nós temos que ser espelhos de Cristo. Como eu falei no início, nosso verdadeiro influenciador tem que ser Jesus Cristo. A gente tem que ser espelho dele, né? E nós somos servos do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Até os próprios anjos, quiseram, fazer esse papel de evangelizar, mas Deus disse: não, vai ser os seres humanos, vai ser as pessoas, eu e você, então é o nosso papel evangelizar, servir a Deus, servir a obra de Deus, servir a igreja, ajudar, apoiar as pessoas. É o nosso papel, porque o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, ele serve a igreja, ele serve também o seu próximo. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? E aqui no último versículo do texto que nós lemos lá em João 20:10, diz, que os discípulos, depois de tudo aquilo que aconteceu, que eles viram, toda aquela situação, diz que eles voltaram para casa. E da mesma forma, a gente vai finalizar o culto e nós, em muitos casos, voltaremos para a nossa casa. E de que forma você vai voltar para a sua casa? Você vai voltar diferente, sendo realmente um seguidor fiel e verdadeiro de Jesus, sim ou não, irmão? Amém? Que sejamos isso. Então volte com convicção que você realmente é um seguidor verdadeiro de Jesus. Acredite que Jesus, ele te ama, independente do que você possa ter feito, até de errado, porque eu já vi muitas pessoas, irmãos, achando que Jesus não ama a vida dele porque ele fez coisas assim, muito erradas. Assassinou outras pessoas, teve comportamentos aí que no mundo aí fora são coisas que a gente, as pessoas dizem que é imperdoável, imperdoável esse comportamento. E às vezes a pessoa por isso acha que Jesus não ama ele. Mas Jesus nos ama, amém? De uma forma incondicional ele nos ama. Nós temos que crer nisso, Viva pela fé, e seja um servo do Senhor, amém? Não enxergue somente as coisas de uma forma natural, mas, busque discernimento espiritual. Busque o entendimento espiritual daquele momento, daquela situação. Busque o que Deus quer te ensinar, o que Deus quer te ajudar, te orientar. Busque isso para a sua vida, amém? E sirva ao Senhor, Então volte para casa, dessa forma, Voltar para casa também nos lembra, de voltar para a igreja, que é o nosso lar espiritual, amém? É importante, a gente se manter firme e fiel na igreja, de, congregar. Isso é importante, nós fazermos isso, Então nós nos voltarmos aí para a casa do Senhor, estar firmados nele, amém? Então que nessa manhã a gente possa ser verdadeiros seguidores do Senhor, amém? Se coloque de pé nesse momento. Eu quero orar junto com vocês. Eu já conheço aqui a maioria, lógico, das pessoas que estão aqui, mas se você de repente se sente até mesmo afastado, dos caminhos do Senhor e queira se reconciliar, voltar novamente à presença de Deus, a congregar, na casa do Senhor, a gente vai estar orando, mas se você sentir o desejo, você pode, levantar até a sua mão. A gente vai estar orando por você, apresentando a Deus aí a sua vida, amém? Se de repente alguém veio aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu creio que esse é o momento, amém? De nós firmarmos a nossa fé em Jesus mesmo, de nós declararmos mesmo com a nossa própria boca, como diz a palavra de Deus, que nós temos que declarar com a nossa própria boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, amém? Então feche seus olhos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos, meu Deus, mais uma vez em oração, Senhor, diante de Ti nesta manhã, Pai. Senhor, que o Senhor possa realmente nos ensinar, Pai, a sermos, Senhor, ó Pai, verdadeiros seguidores, Pai. Aqueles que realmente estão firmados em Ti, que acreditam em Ti, Senhor. Que o nosso principal influenciador, Pai, seja realmente a Jesus, Pai.
seja, Senhor, a sua palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a termos, Senhor, Pai, a nossa fé fortalecida em Ti, Senhor. Abra, Senhor, abra a nossa visão espiritual, Pai, porque nós não queremos enxergar simplesmente aquilo que nós vemos fisicamente, Pai, mas nós queremos enxergar além, Pai. Nós queremos enxergar adiante, Pai. Assim, Senhor, Pai, como João pôde enxergar diante daquela situação, Pai. Ele viu ali, Senhor, o sepulcro vazio, Senhor, mas ele foi ali e ele acreditou, Pai. Acreditou, Senhor, que Jesus havia sim ressuscitado, como ele já havia prometido, Pai. E ele também acredita, Senhor, assim como nós também acreditamos pela fé, Pai, que um dia, Senhor, o Senhor voltará, Pai. O Senhor trará, Senhor, Pai, a condição de voltar, Senhor, para realmente levar para Ti, Senhor, a Sua igreja, as nossas vidas, Pai. Nós cremos, Pai, no arrebatamento, Senhor, do Senhor, da igreja, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, fortalece, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor, que a cada dia nós venhamos a crer, a acreditar, Senhor, a estarmos realmente firmados e fortalecidos na Sua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém?